E a história de Mefibosete está em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler só o versículo 1 e depois eu conto a história para vocês. Mefibosete, capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 1, fala assim: certo dia, Davi procurou saber, o rei Davi, ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Versículo de número 2. Havia um antigo escravo da família de Saul chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou, meu senhor. O rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, está vivo. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. O rei não perdeu tempo, mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra. Por respeito ao rei Davi perguntou: você é Mefibosete? Ele respondeu: sim, senhor. Davi o tranquilizou: não tenha medo, não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai, Jonatã. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades do seu avô Saul, até do mais de hoje em diante. Você participará de todas as refeições comigo à mesa. Você participará de todas as refeições comigo à mesa. Se eu pudesse dar um título à mensagem de hoje, daria o seu lugar na mesa. O seu lugar na mesa. Para a gente entender esse texto aqui do Mefibosete, a gente tem que entender um pouco o contexto, senão a gente se perde. Qual que é o contexto? Tem uma série interessante lá na Netflix. Netflix não, na Amazon Prime, que é do Davi, o rei Davi. Está muito interessante. Como The Chosen também é muito interessante. Só que as pessoas cometem um erro gravíssimo. Elas ficam se apegando ao que a Bíblia não relata na história. Olha, você viu tal. E como arte, como cinema, como TV, é muito interessante a gente imaginar o que acontecia. Mas a gente tem que sempre ficar com a Bíblia. Né? Então, os artistas, os diretores vão interpretar. Então, lá o Davi, por exemplo, ele é um filho meio renegado na série. Porque o Davi vai escrever um salmo que ele fala assim: em pecado fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Alguns mais calvinistas vão dizer que ele já nasceu em pecado, mas alguns rabinos defendem que Davi estava dizendo que ele era fruto de uma relação meio complicada, de uma mulher lá com o Jessé, que era o pai dele, que não era a mãe dos outros meninos. Porque Davi não era um guerreiro, Davi era diferente. Então a série vai dizer isso, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não fala isso. E a série é interessante, porque Davi, o Samuel vai lá e fala para o profeta Samuel vai lá e fala para o Saul, primeiro rei de Israel: ó, você desobedeceu. Está tendo uma festa. O Agag, rei dos amalequitas, gordão, tal, estava lá na festa. Boi, vacas foram poupados, e Deus falou para Saul: não poupe ninguém, nem Agag. E quando o profeta chega na casa de Saul, Agag está lá, tem boi, tem vaca, e o Saul fala assim: eu fiz melhor ainda, deu uma forcinha para Deus. Eu poupei Agag, mas Deus não tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer na obediência. E ele fala assim: Saul, Deus tirou o reino das suas mãos e Deus vai dar para outro. Saul passa a querer saber quem vai assumir o trono. Quem vai assumir o trono? Ele vai lá para ungir o novo rei de Israel, e Deus fala para Samuel assim: vai na casa de Jessé. Chega na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os filhos guerreiros e fortes, bonitos, e não era nenhum. Mas quando o Samuel, o profeta, vê Eliabe, que era o mais talentoso, ele fala: por certo estou diante do novo rei de Israel, porque é um guerreiro valente, grande.
Mas o Espírito Santo fala, calma lá, profeta. Hoje os profetas gostam de jogador de futebol, vão para Orlando evangelizar o Mickey, mas os profetas na época, quando chegavam, a turma batia o joelho de medo. E o Senhor fala para Samuel, porque eu não vejo como homem, porque o homem vê o envelope de dízimo, o homem vê a roupa, o homem vê o carro, o homem vê a aparência, porém eu, Senhor, olho o coração. Aí o Senhor fala assim, não é nenhum desses. Ô, Jessé, não tem mais... Putz, esquecido daquele que eu procuro esconder um pouquinho, em pecado foi formado, em pecado. Manda chamar. Vem o Davizinho, e o Senhor fala para o profeta Samuel, derrama o azeite na cabeça dele, ele é o novo rei. Saul começa a perseguir Davi, Saul quer matar Davi. Só que entra um gigante em cena, em vez dos filisteus se matarem com os israelitas, eles resolvem fazer o UFC da época. Um gigante enorme, falando assim, ó, mano a mano. Mano a mano. Se tem homem, vem mano a mano. Porque aí quem ganhar conquista o outro exército. Saul e todo mundo escondido. Davi vai levar marmita para os seus irmãos. E quando Davi chega para levar marmita para os seus irmãos, o Saul está gritando, quem vem? Mano a mano. Tem homem aí em Israel? Não tinha ninguém. Davi chega, gente, vocês não estão escutando? Tem um gigante aí dizendo se tem homem aqui. Não tem homem. Você sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele ressuscita homens. Homens. Quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno, ele está trazendo o homem de volta. Porque o grande intuito de Satanás é te tornar um ser desfigurado, para você não ser um homem. Eu estou falando homem macho e fêmea. Estou falando homem no sentido geral. Aí o Davi vai, e o rei fala assim, quem ganhar essa batalha, eu vou dar minha esposa, minha filha de presente, a minha filha chamada Mical. E ele dá a sua filha, e Davi vai, e você já conhece a história, ele vence o Golias. Ele venceu o Golias. Só que aí, o Saul começa a perseguir Davi, porque ele começa a descobrir que Davi vai assumir o trono, então ele quer matar Davi. E ele vai várias vezes para matar Davi. Só que Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era alguém que gostava muito de Davi. O Jonatas gostava tanto de Davi que ele falava assim, Davi, o seu amor é melhor que o amor das mulheres. Alguns vão levar isso para um lado tendencioso, mas não é isso que ele quer dizer. Eu quero dizer uma coisa para você, homem gosta de homem. Já viu quando um jogador marca gol lá no acampamento nosso de carnaval? Pula um no colo do outro. No último acampamento estava Samuel e Filipinho, meu genro aqui, agarrados, os dois lutando jiu-jitsu lá, treinando, um grudadinho no outro. Você vem aqui nos treinos de jiu-jitsu aqui, homem gosta de homem. Isso não tem nenhum problema, isso não quer dizer nada. Quando Jonatas fala assim, o seu amor é melhor que o amor das mulheres, é que o seu amor é um amor leal. Quem encontra um amigo, encontra uma coisa boa. Quem tem um amigo de verdade, tem uma pérola de grande valor. E é isso que ele está dizendo. E o Jonatas chega para Davi e fala assim, no versículo 20 e 20 de 1 Samuel, Davi, você promete, quando você assumir o trono, você ser bondoso com a minha geração? Você não exterminar a minha geração? Porque quando um rei assumia, ele matava toda a geração para que os filhos não viessem depois tentar conquistar o reino. E o Davi faz uma promessa, ele fala, Jonatas, eu prometo que eu vou ser bondoso e leal com a sua geração. Prometeu para Jonatas, filho de Saul. Ele não é rei ainda, só tem a promessa. O que está acontecendo? Ele tem os seus valentes que estão fugindo de Saul. Aí o Saul tem uma dor de barriga. Ele vai numa caverna. Quando ele está lá na caverna usando o banheiro, o Davi e os valentes estão todos na caverna. Aí os valentes falam assim, Davi, Deus entregou Saul em suas mãos. Passa o carro nele agora. Ele está lá, tirou toda a armadura, tirou tudo, está lá, ó, fazendo o número 2. Pega ele. Davi fala assim, longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Só que Davi vai e corta um pedacinho da capa dele.
E o Saul achava que Davi queria matar, porque tinha uma conspiração lá. O Davi quer te matar também. E Davi nunca quis matar, e ele fala isso. Quando o Saul sai do banheiro, tinha feito o número 2, já estava tranquilo, lavou as mãos, estava de boa, foi lá. O Davi pega e dá um grito: Saul! Estão dizendo aí que eu quero te matar, mas tudo isso é uma mentira. É uma conspiração. Eu nunca quis levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu não quero o trono das suas mãos. Se tiver, Deus vai me dar esse trono. E como prova, olha o que eu tenho aqui em minhas mãos. Um pedaço da sua capa, eu poderia ter te matado. Saul começa a chorar. E Saul fala assim: Davi, por certo você vai ser rei de Israel. Eu lhe peço uma coisa. Seja bondoso com a minha família. E não extermine a minha genealogia, a minha geração. Aí Saul vai para a guerra contra os filisteus, ele morre. Morre também o seu filho Jonatas. Os dois morrem. Quando eles perderam para os filisteus começam a dominar a região. A turma do palácio sai correndo. E o filho de Saul, de Jonatas, o Mefibosete que a gente está falando, Mefibosete, ele estava lá no palácio. A babá pega ele, sai correndo, ele cai e fica paralítico dos 2 pés. E fica paralítico dos 2 pés, e ele agora vai para esse lugar aqui que a gente falou, Lodebar. Lodebar é onde ficavam os prisioneiros de guerra, Lodebar é onde ficavam os leprosos, Lodebar é o lugar a cidade do esquecimento. Eles estavam lá. Agora Davi vence os filisteus, depois de algum tempo, e ele assume o trono. E ele lembra do quê? Da promessa que ele fez para Saul e que ele fez para Jonatas. Aí começa o capítulo 9, versículo 1. Foi bom esse contorno aí, não foi? 9:1. Certo dia, Davi procurou saber: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele. Aí um tal de Zipa vai e pega, e olha como ele é preconceituoso. Olha o que o Zipa fala. Zipa disse ao rei: sim, o filho de Jonas, aleijado dos 2 pés. Hoje que a gente está falando sobre diferenças, olha que coisa mais preconceituosa. A gente não precisa falar com o pai do Tuco e com a mãe do Tuco, a gente pode falar com o Tuco. Eu nunca medi esse negócio de TDAH, de autismo, de tudo, porque eu devo ter uns índices absurdos de tudo isso. Eu já tenho tanta coisa. Eu já disse para vocês na minha última pregação que eu era atendido por um neuro, um psicólogo e um psiquiatra. O neuro e o psicólogo desistiram. Só estou com o psiquiatra agora, né? Então, assim, porque agora tá todo mundo descobre um monte de coisa. Eu esqueço as coisas, nem lembro, né? Então, agora, ele fala assim, existe um lá, mas ele está em Lodebar, ele é paralítico dos 2 pés, não combina com palácio, não combina com gente bonita, com mármore, não. Parece que Ziba está dizendo que o nosso amigo aqui, Mefibosete, não combina com luxo. Sabe o que significa Lodebar? Debar é uma terra que mana leite e mel, é uma terra fértil. Lo é o contrário, é o negativo de Debar. É terra que não dá nada. Ele é paralítico dos 2 pés, está lá na terra do esquecimento, que não dá nada. É uma terra ruim. É uma maneira preconceituosa que o Ziba aqui apresentou esse menino. E sabe o que o Davi, o rei de Israel, faz? Onde ele está? Ele está em Lodebar, manda buscar. Ele vai, nesse lugar onde ficavam os fugitivos de guerra, e Ziba vai com a guarda real e entra em Lodebar. Quando Ziba entra em Lodebar, a turma fala assim, deu ruim para o Mefibosete. O Saul descobriu que ele está vivo ainda e vai finalizá-lo. Oi? Davi. Davi o quê? Obrigado. Saul já morreu. Vou voltar.
Saul, sai daí que você não entrou e não mandou ninguém Lodebar. Quem mandou foi Davi. Davi pegou o seu, foi lá, entrou. O Mefibosete falou, vai me matar. Porque eu fui o único que sobrou. Filho de Jonatas, neto de Saul. A turma falou assim, o Mefibosete está ali. Aí eu acho que a comitiva para ali no casebre dele. Né? Vai no casebre dele. Tem um chefe da guarda do Davi, chama Benaia. Benaia para em frente e fala, você é o Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul? Ele fala, sou eu mesmo. Ele estava esperando a morte. Aí o guarda fala assim, o rei quer te ver. E ele pega aquele rapaz, aleijado dos 2 pés, e leva até o rei. Mefibosete agora está em Jerusalém, no palácio, diante do rei. O rei Davi, que nunca perdeu uma batalha. Mefibosete vem suado, cansado, todo sujo da viagem, com dificuldades, paralítico das 2 pernas, tremendo. Davi chega para ele, diz o texto aqui, você é Mefibosete? Ele fala assim, vou morrer. Era costume matar a genealogia. Ele fala, Davi, eu sou como um cachorro abandonado. Eu sou como um cão sarnento. Eu vivo em Lodebar, escondido. Sim, sou eu, Davi. Esperando a morte, em vez de receber a morte, o rei Davi diz para ele uma palavra, que é uma das palavras mais ditas na Bíblia. Sabe qual é? Diz aí para mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Você é Mefibosete? Sou. Não tenha medo. Eu vou usar da graça de Deus, do amor de Deus. Eu vou restituir tudo a você. Tudo que era do seu avô e do seu pai será teu. E olha que maravilhoso. Nunca vai lhe faltar nada, Mefibosete. E vou te prometer uma coisa. No capítulo 9 ele fala 3 vezes, pastor Binho. Você vai comer todos os dias na minha mesa. Estou terminando. Vamos imaginar a cena agora, tipo Amazon Prime, tipo The Chosen. A licença bíblica para as passagens. Davi, o rei que nunca perdeu uma batalha, está na sua mesa, no jantar. Tem muitas cadeiras para receber os seus filhos. Quantos filhos tinham Davi? Quem que é o pastor de vocês, hein? Davi tinha 17 filhos. Quem era o filho mais sábio de Davi, que a Bíblia diz que nunca existiu e nunca vai existir alguém mais sábio que ele? Não é o primo rico não, viu? Ele só ganha dinheiro em cima do Salomão. Nunca existiu. Está chegando no jantar o Salomão, físico da USP, não sei de onde, o professor das coisas do... Né? Nem Elon Musk, nem Bill Gates, nem Jeff Bezos, ninguém, Berê, chega perto do homem, Salomão. Ninguém se vestiu como ele. Ele era incrível, Salomão. Senta na mesa. Chega mais um filho de Davi. Sabe quem? O mais bonito do mundo, o Miss Universo. Quem era? Vocês estão mal mesmo, hein? Que Salomão, o quê? Absalão. Absalão era o homem mais bonito, diz a Bíblia. Era o Mister Universo. E ele senta agora na mesa, o Absalão. Né? O homem mais sábio, o homem mais bonito, todo mundo ali. Né? E na mesa do rei, também tinha lugar, sabe para quem? Para os valentes de Davi. Ele tinha 37 valentes. Ele tinha 37 valentes. A Bíblia conta que uma vez, numa batalha, um dos valentes de Davi, que vai sentar na mesa, o exército de Israel foi desbaratinado, e esse homem ficou sozinho. O nome dele era Eleazar. Silvinha, ele ficou sozinho, e ele falou assim, eu não vou fugir, eu vou lutar por Deus e pelo rei Davi. Ele pega uma espada e ele mata, no único dia, 800 homens inimigos. E chega no final do dia, quando o sol se punha, tinha que parar a guerra.
a espada não saía da mão dele, do Eleazar. Grudou, de tanto que ele lutou, deu cãibra, a espada não saía. Está sentando na mesa agora, do rei Davi, o Eleazar. O cara que matou no único dia 800 pessoas, um guerreiro fabuloso. Nem Alexandre o Grande, o maior conquistador da história, fez isso. Agora ouça só minha última história. Um dia Davi está com seus valentes, ele fala assim, eu quero beber água, mas não é dessa água. Eu queria da cisterna de Jerusalém. Eu não sei se o pH daquela água era muito bom. O Davi fala assim, eu quero da cisterna. Só que aí os valentes falam assim, mas o exército filisteu está lá. Estão cuidando da fonte. 3 valentes. Josebe, Eleazar e Samá. Eles saem, vão e pegam água para o rei. Se tivesse que atropelar alguém, atropelava, finalizava, era armlock, era batalhão, pá, e pegou a água e trouxe. Gostou dessa? Trouxe. O Davi, quando pega aquela água, rei, nós trouxemos da cisterna. Ele fala, não é justo que eu beba essa água. Ele derrama a água e fala assim, muito obrigado pela lealdade e fidelidade de vocês, valentes. Esses 3 homens, junto com os 37, sentam na mesa. O jantar está posto. A mesa está posta. O homem mais sábio vai começar a querer pegar um pedacinho de pão. Davi fala assim, espera aí. Calma lá, está faltando um. Quem, rei Davi? Estamos todos aqui. Vem a muletinha. Ele era paralítico dos 2 pés. Vem a muletinha. E o rei fala assim, Mefibosete, sente à mesa, porque você também é um herdeiro. Você é como se fosse o meu filho. E sabe o que acontece de maravilhoso? Quando o Mefibosete senta na mesa, ele fica igual a todos. A sua limitação, a sua dificuldade desaparece. Nessa noite, meus queridos amigos, irmãos, a mesa está posta. Está posta. E há um convite para você vir à mesa. Vou chamar os nossos músicos aqui, o Sandrinho. A gente vai cantar uma canção. Deixa eu contar para você, meu querido, uma história de um outro aleijado. Sujo, caído. Isso aconteceu há 49 anos. Há 49 anos, esse outro aleijado foi visitado em seu estado de dó. Mas o rei mandou buscá-lo em Lodebar. O rei estendeu a mão para esse aleijado, para essa pessoa que todos desprezavam, e diz, assente-se à minha mesa, pois Lodebar não é o seu lugar. O seu lugar não é o lugar do esquecimento. Esse sujeito estendeu a sua mão e recebeu o maior presente que alguém pode receber. O presente de sentar-se à mesa com Deus. De retornar para a casa do Pai, para o seu lugar de origem. O presente da vida eterna, Silvinha. O presente que Deus escreve o nosso nome na palma da sua mão. E ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que cria. Hoje nós vamos apresentar o pequeno Miguel. Eu duvido que a Maiara vai esquecer do Miguel um dia, nunca vai esquecer. Mas ainda que uma mãe se esqueça, Deus fala assim, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome marcado na palma da minha mão. Talvez hoje, eu e você precisamos ver o nosso nome escrito nas mãos do Pai. Esse rapaz, há 49 anos, não era só aleijado dos pés, era do coração. O nome dele, James Antônio Missé. Ele me tirou de Lodebar. Sabe que algumas pessoas hoje dizem para mim assim, porque talvez eu use uma camisa bonita, tenho uma família
maravilhosa. Talvez alguém fale assim: James, Deus está te honrando. Não, Deus não está me honrando. Deus me honrou 100% por mim naquela cruz quando Ele morreu. Ele não precisa mais me honrar. Quando Ele derramou toda a sua vida, até a sua última gota de sangue, Ele disse: isto é suficiente para você, James. Você não precisa ficar vivendo de migalhas. Você não precisa ficar vivendo: hoje eu quero mais um pouquinho. Ai, será que Deus... Para com isso. Lodebar não é o seu lugar. O seu lugar não é o lugar dos fugitivos, dos leprosos. O seu lugar é na mesa. Quem sabe alguém hoje aqui quer vir com as suas muletas, sentar-se à mesa. Aqui eu fiquei feliz de ver o amiguinho do Tuco. Disputou um campeonato de jiu-jitsu na faixa verde. Foi campeão paulista, ele acabou de dizer para mim. E eu disse para vocês, está aqui o meu mestre de jiu-jitsu, Rodolfo Alcides, um faixa preta de jiu-jitsu, faixa marrom, Samuca faixa roxa. Se caiu endemoniado aqui, vai apanhar tanto que ele nunca mais vai voltar. Vai apanhar, vai levar cada cola, né? Sabe que tinha um endemoniado numa igreja pentecostal? Ele só caía na fileira das irmãs, né? As irmãs vinham de saia e o endemoniado caía. Começava o louvor, ele pitava no chão lá, ficava caído, olhando para cima. Aí o pastor falou assim: eu acho que esse endemoniado é meio safado, viu? Na igreja do meu pai, ele falava assim: precisa saber se está endemoniado ou não, se dá um beliscão nele. Se ele gritar, é que não está não. Aí, parece piada isso, mas eu já vi gente batendo nos endemoniados, né? O diabo falava alguma coisa: mentiroso, pá! Mas o endemoniado caiu, aí o pastor desconfiou que era meio migué dele. Falou para os lutadores de jiu-jitsu: faixa preta, marrom e roxa. Quando ele cair, leva ele para o final, uma salinha de oração, um quartinho de oração. E vocês combinam assim, ó, no 3, um bate da cabeça para cima, o outro no membro aqui e o outro na perna, no 3. Se for demônio, ele vai aguentar. Aí eles: vamos lá. O pastor falou, ele caiu endemoniado, levaram lá. 1, 2, que nem o pastor falou, em 3. Quando eles levantaram a mão, o demônio falou: e aonde fica o amor cristão? Onde fica o amor cristão? Talvez, meu querido, você precisa entender que a faixa mais difícil de se conquistar no jiu-jitsu é a branca. Sabe por quê? Você tem que deixar as suas desculpas e as suas muletas de lado. Ah, eu passo mal, eu vomito. Ah, né, mestre? A gente é cheio de desculpa. Ah, eu tenho o bico de papagaio. Ah, eu não tenho dom para essas coisas de música, sabe? Tem gente que nasce nada. Tem gente que tem até uma influência, uma certa facilidade. Mas ninguém nasce sabendo, meu querido. Para de arrumar desculpa. Eu estou cansado dessa gente. Eu quase fui jogador de futebol. Ah, eu quase fui empresário. Ah, eu quase casei com aquele homem. Mas se eu tivesse casado... Tem mulher que fala: se eu tivesse casado com ele, hein? Oh, que sorte que eu teria. Para com isso. Joga suas muletas fora. Vamos tirar as máscaras. Vamos nos apresentar como nós somos. Porque assim Deus pode agir na nossa vida. A gente quer esconder e mostrar coisas boas, e a gente tem que apresentar tudo a Ele. E a gente tem que deixar no altar. Quando a gente deixa no altar e fala: é isso aqui, Senhor. O Senhor consegue fazer alguma coisa com o menino que repetiu 3 vezes do 1º ao 5º? Dá para construir uma família? Dá para construir uma casa? Dá para construir uma história? O menino que já foi preso, o menino que já aconteceu tantas coisas, que ele mesmo disse que tem vergonha. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Quando o Senhor mostra a sua graça e nos tira de Lodebar, e a gente mostra as nossas muletas e fala assim: ó, isso não é nada. Para com isso. Eu não sei quantos seguidores você tem, mas Jesus não está importando com isso. Ele não se importa com quantos seguidores você tem.
O que importa hoje é se você segue a Jesus. Se Ele é o seu caminho, o único caminho. Se Ele é a sua vida. Para de fugir dessa terra do esquecimento. Para de ir para esse lugar. Sente à mesa. Tem um jogador famoso de basquete que ele foi dar um curso uma vez naqueles acampamentos americanos para adolescentes. E ele era muito famoso, ele contando essa história que ele ficou impactado e aquilo mudou a vida dele. Depois que ele acabou a palestra dele, ele falou: alguém quer falar alguma coisa aqui? Um menino com uma certa paralisia saiu do fundo daquele salão grande e ele demorou uns 5 minutos para chegar. E ele foi. E todo mundo olhando. E aquele menino com a sua boca parcialmente paralisada, ele pegou o microfone e disse: Jesus me ama e eu amo Jesus. Aquele jogador de basquete famoso falou: aquilo mudou a minha vida. A história de Mefibosete, se eu parasse aqui, eu não estaria sendo honesto com vocês. Porque muitos pastores pregam isso. Ele vai te restituir, ele vai... Mas sabe o que acontece com Mefibosete? Depois Davi é perseguido de novo e Davi sai do palácio. Aí Davi fala assim: manda chamar o Mefibosete para vir me visitar. O Ziba fala e monta um plano de conspiração. Ele fala para o Mefibosete, não conta nada para o Mefibosete. Mefibosete fica no palácio e o Ziba vai visitar Davi e fala assim... Davi fala: cadê o Mefibosete? O Ziba fala assim: ele não veio porque ele está querendo pegar o seu lugar no trono. Ele está conspirando contra você. Aí o Davi fala assim: tá bom, Ziba, você pode ficar com a herança de Mefibosete. Ziba acaba enganando Mefibosete, ficando com a herança depois de muitos anos, acusando Mefibosete injustamente, o cão sarnento. Mas nada disso preocupou Mefibosete, sabe por quê? Porque ele estava na casa do pai. Porque ele sabia quem ele era. Nós não queremos Deus por causa da herança. Nós não queremos Deus para vivermos como a rosa do pequeno príncipe, numa redoma de vidro. Nós podemos enfrentar tudo com Deus, se Ele for conosco. E a mensagem dele para a gente hoje aqui é: não tenha medo. Vamos ficar de pé?